continuando o estudo sobre Gênesis, né? E o pastor falando hoje, né, sobre o chamado de Deus. Para que a gente compreenda esse nosso chamado, a gente precisa entender e compreender a história da qual nós fazemos parte. E a história da qual nós fazemos parte, ela se iniciou no livro de Gênesis. Ela se inicia exatamente no capítulo 1 e no capítulo 2. Né? Na aula passada a gente viu que o livro de Gênesis é o princípio da autorrevelação de Deus. Deus, ele se revela, ele toma a iniciativa, ele que vem até o ser humano. E nós temos a revelação geral de Deus, né? Através das coisas criadas, da sua criação, e a revelação especial, né? A demonstração da singularidade do poder de Deus, né? Através das coisas criadas, da excelência da sua criação, né? Deus, quando criou, e esses 2 capítulos que nós estamos estudando, quando Deus criou aí, estava tudo perfeito, tudo era perfeito ao final dos 2 dias da criação. Eu queria só ler o Gênesis 1, não vamos ler todos os versículos, né? Depois a gente vai fazendo um acompanhamento do texto, mas eu queria ler esse versículo que é tão importante, é tão chave para a nossa vida como homem, como ser humano, a compreensão da verdade de Deus, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vimos na aula passada, né, através do professor Felipe, ele diz: o livro de Gênesis nos leva a um ato. Esse ato é o ato de adoração, ao ato de, ele chamou aqui, né, a gente percebeu, de doxologia, né? Hoje a gente vai analisar, né, o livro e essa passagem um pouco mais detalhadamente, né, o processo de criação em si, a fim de que não reste nenhuma dúvida na nossa mente de que tudo foi criado pela vontade de Deus. Deus quis, Deus planejou, Deus realizou soberanamente toda a existência, toda a vida, tudo que foi criado. Os propósitos de Deus não são frustrados e não foram frustrados nem pela queda do homem. Mais adiante a gente vai ter uma lição sobre a queda, mas a gente vai entender que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Pela queda nós perdemos essa semelhança e imagem, mas nós estamos em um processo de restauração. Você, irmãos, você, irmã, não está aqui por acaso. Você tem no livro Uma Vida com Propósito, né, tem a segunda lição, você não é um acidente. Você não está aqui por acaso. Você faz parte de uma história muito maior do que a história da sua própria vida, da sua existência em si. E a gente vive hoje essa realidade de luta, né, que o pastor Felipe falou, bombardeado, né, por todos os lados. A luta física, a guerra que está acontecendo, né, uma guerra ideológica. Isso vem desde o Gênesis, desde a queda. E na 4ª lição, os irmãos vão estudar sobre isso. Mas o que eu queria começar perguntando é exatamente isso que nós vemos aí. Gênesis é fato ou ficção? Para você, irmão, pense, Gênesis é fato ou ficção? Se você tivesse agora uma entrevista, digamos, de trabalho, ou onde você fosse questionado sobre conhecimentos gerais e perguntasse para você, como é que o mundo veio a existir? Como é que as coisas vieram a existir? Como se deu a criação? Né? Como é que você relataria isso? Iria ter lá a opção naturalista, né? O mundo veio a existir por um acidente, tudo é fruto do acaso, né? O que existiu foi uma evolução natural, né? Tudo veio de matéria e energia, né, que existe inicialmente. Então, você responderia ou você iria: não, eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito no que está lá escrito em Gênesis 1 e em Gênesis 2. Esses, irmãos, esses 2 versículos são os versículos esses 2 capítulos, perdão, são os capítulos mais atacados por aqueles que são céticos. E como o Felipe ressaltou aqui, né, a apologética, né, trata de fazer a defesa, apesar que esse não é a centralidade ou o objetivo que nós vamos tratar aqui no nosso estudo, mas é uma pergunta emblemática, né? Gênesis, fato ou ficção? O irmão entenda que negar a historicidade de Gênesis é relativizar toda a Escritura.
se você relativizar, se você negar que esses capítulos não são literais, ou que Deus não criou a vida, não trouxe a vida à existência da forma que está ali descrito, e se você não acreditar, você vai estar negando toda a Escritura, né? Nós vemos lá em 2 Timóteo 3,16, a parte A, toda a Escritura é inspirada por Deus. E ainda, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E tem uma verdade muito interessante, dita pelo um teólogo Henry Morris. Pode passar o slide, exatamente, próximo slide. Podemos afirmar, irmãos, que o livro de Gênesis é uma das obras literárias mais importantes do mundo, porque ele vai fazer com que a gente conheça a compreensão da história, e vai fazer com que essa compreensão possa nos situar nesse momento. Estamos em 2022, nessa história que se iniciou lá no Gênesis. E Henry Morris afirma o seguinte: provavelmente seja o livro mais importante já escrito, uma vez que não se trata de uma mera coleção de mitos e de lendas, mas um registro factual e real de eventos e pessoas no começo da história. Irmão, se Gênesis for uma ficção, o primeiro Adão não existiu, foi uma ficção. Consequentemente, o segundo Adão, que é Cristo, que é o antítipo de Adão, também vai ser uma ficção, não vai existir. Se a queda não foi um fato histórico, como está lá narrado no capítulo 3, então não houve a rebelião contra Deus, não houve pecado, e nós não estamos em pecado. E se nós não somos pecadores, segundo essa compreensão, e talvez alguém ou muitas pessoas no mundo pensem assim, nós não vamos precisar de um redentor. Esses capítulos, irmãos, são a base para que a gente compreenda o mundo, o ser humano e o plano de Deus para a nossa vida. Sem esses dois capítulos na Bíblia, nada faria sentido. A gente não conseguiria compreender o que é pecado, como o homem se corrompeu, por que esse pecado é tão grave e para onde o pecado nos encaminha, né? E o que ele gerou na nossa vida, e que nós sabemos que a consequência do pecado ele foi a morte, né? Então a gente não pode perder de mente, irmãos, que a Bíblia é um livro por meio do qual Deus se revela a todo ser humano. Mas, irmãos, essa revelação, pode passar, irmãos, ela tem o objetivo de revelar a Deus, mas a gente precisa entender que a revelação ela veio por meio de um povo específico, que possui uma cultura específica e possui uma língua específica. Então essa mensagem, apesar de ser válida para todos, a sua interpretação ela deve ser feita dentro do contexto cultural e da linguagem dos judeus. Não podemos aplicar os nossos princípios e valores, muitas vezes, eivados de alguns vícios, principalmente trazidos depois do iluminismo, né? A gente hoje tem uma sociedade extremamente humanista, extremamente relativista. E os irmãos vão ver no capítulo 3 que o humanismo e o relativismo entrou na existência já no Gênesis, não é algo novo. Após o iluminismo, né, a Idade Moderna, início da Idade Contemporânea, isso tem crescido bastante, mas desde o Gênesis, lá quando a serpente tenta a Eva, ali naquele momento, entra o humanismo, onde ela diz: olha, você vai ser como Deus, né, o desejo do homem ser como Deus. E ela diz assim: Deus disse que você morreria. Não é bem assim não. As coisas começaram a ser relativizadas ali naquele momento. Então, a gente precisa entender essa mensagem conforme a linguagem, né, e a cultura do povo judeu. Então, sendo assim, esses conflitos e questionamentos que são trazidos, essas dúvidas que são postas sobre o livro de Gênesis, ela vai, de certa forma, reduzir, quando a gente entender a perspectiva do autor de Gênesis. O relato da criação de Gênesis, irmãos, ele tem o propósito de demonstrar quem criou o mundo, quem criou a vida, quem criou todas as coisas e por que criou. O autor de Gênesis, ele não teve o objetivo ao escrever de dizer como criou, ou quando criou,
ou qual foi a forma que ele criou. Não foi esse o propósito do autor de Gênesis. A gente percebe, irmãos, pode passar, Vitor, que há, esse versículo que nós lemos, né, uma afirmação irrefutável. O autor não tem a intenção de provar a existência de Deus. Deus, quando revelou a Moisés, ao escrever, não precisava colocar elementos e evidências de prova. Deus não precisa de provas para que a gente compreenda, entenda e creia na sua existência e tenha certeza da sua existência. O Nobel da Física, irmãos, vejam que interessante, de 1927, Arthur Howley Compton, ele revelou o seguinte, né, o que para nós deveria ser óbvio. O que é que ele diz? Para mim, a fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Não é difícil, ele diz, para mim ter esta fé, pois um universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada. No princípio, Deus. A forma, a complexidade que o universo possui, testifica para essa afirmação irrefutável. No princípio, Deus. Então, qualquer ser inteligente, né, ou que presuma ser inteligente, e se for humilde, ele vai pensar, quando estudar o universo, ele verá que essa complexidade vai infinitamente além de qualquer capacidade da gente acreditar que o universo teve um surgimento espontâneo, né, por causas aleatórias. É óbvio que para a gente acreditar no relato de Gênesis, como nós vamos ver, Hebreus fala, a Bíblia é por fé que nós acreditamos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Mas tenha certeza, irmãos, que é por fé que aquele cidadão lá que é ateu, que é agnóstico, ele tem que acreditar, ele tem que ter fé para acreditar que tudo com a complexidade que tem, que o ser humano, como nós somos, ele veio do nada, de uma geração espontânea, processos aleatórios. O início da Bíblia, ele revela isso, faça-se do Criador, por isso o tema é Big Fiat, né? O Criador, faça-se do Criador em ação. Ao contrário dos que atribuem a nossa origem ao acaso, esse faça-se, né? Haja luz, a palavra, ela mostra que Deus cria tudo a partir do nada. E além de criar, Deus organiza tudo no seu devido lugar, né? Deus, essa declaração, no princípio Deus revela que o universo foi criado assim. O universo teve um princípio. Irmãos, há um tempo atrás, existia uma discussão se que o universo ele era eterno, né? Os gregos, os romanos, os gregos na época, eles pensavam e tinham essa ideia, né, de que o universo ele era eterno. Mas hoje a própria ciência já mostra e já prova que o universo teve um início. Para eles, né, ou para muitos cientistas, não, esse início foi um Big Bang, foi uma grande explosão do nada, né? O tudo surgiu do nada. Mas hoje nós podemos ter essa afirmação que o universo foi criado, teve um princípio, né? O pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: Deus abriu as cortinas da eternidade e começou a história, criando o universo. A matéria não é eterna, né? Os gregos pensavam isso, né? Que o universo, a matéria, mas ela foi criada, ela veio a existir, ela teve um princípio, quando Deus assim a fez. E vemos também, né, nessa afirmação, no princípio Deus, quem é o autor da criação? Quem é o autor? O próprio Deus. No primeiro livro da Bíblia, ele apresenta Deus, ele mostra Deus, ele revela, ele não discute a existência de Deus, mas ele afirma, né, no princípio Deus, né? E no capítulo 1 a gente vê que o Deus Criador ele é chamado no hebraico, né, no original, traduzido para nós como Deus, mas é Elohim, ou Elohim, é uma palavra que enfatiza majestade e poder, o poder criador de Deus, né? É um nome, irmãos, interessante. A gente vai ver mais adiante, a gente vai descortinar algumas coisas, mas é um nome plural, com um significado singular, né? É um substantivo uniplural, né? Mostrando e sugerindo a unipluralidade de Deus, né? Ou a triunidade de Deus.
Então, Deus e a criação, que a gente entenda essa relação, né? O Deus da Bíblia, ele é único, ele é diferente de todos os outros deuses. Todos os outros deuses. Interessante, irmãos, quando Moisés escreve essa carta, ele escreve ao povo de Israel, né? E ele não vivenciou isso, ele não viu isso. Obviamente, Moisés não vivenciou essa criação. Certamente, ou com certeza, Deus revelou a Moisés, né, e a outros escritores que talvez junto com ele escreveram o livro de Gênesis, que está incluído no Pentateuco, né, o início da lei de Deus. Mas o povo de Israel veio do Egito, né? O Egito tinha uma cultura pagã, uma cultura de vários deuses, né? Os povos eram politeístas, e todos os povos tinham mitos, tinham crenças de como o mundo tinha vindo a existir. E o povo de Israel, naturalmente, estando nesse meio e habitando com esse povo, ele vivia sujeito a formar as suas concepções, a formar a sua cosmovisão pela influência dessas culturas. E o livro de Gênesis tem esse propósito também, de mostrar ao povo de Israel, que o Deus de Israel não era simplesmente mais um Deus entre outros deuses, era o único Deus. E faz a ligação entre o Deus que criou todas as coisas, né? Esse nome, né? Elohim, né? Era um nome que no Oriente Médio se usava muito sobre Deus, né? Essa palavra, o significado de Deus, inclusive por ser Deus plural, né? E as culturas eram de deuses politeístas. Mas nós entendemos que o Deus da Bíblia, ele é diferente da sua criação, ele é eterno, ele é autossuficiente, irmãos. Vejamos essa citação, né, de John Stott. Acho que eu não sei se eu coloquei. Pode passar. A intenção de Moisés, ele diz assim: era proclamar o conhecimento do verdadeiro Deus, como ele revelou a si mesmo em suas obras da criação. Proclamar o entendimento correto da humanidade, do mundo e da história, que o conhecimento de Deus acarreta. Percebam, irmãos, o conhecimento de Deus, para nós, nos faz ter uma compreensão correta da humanidade, do mundo e da história. Quem não crê em Deus, irmãos, não tem uma compreensão correta da humanidade, do mundo e da história. Esse conhecimento de Deus acarreta e faz com que a gente proclame a verdade a respeito dessas questões, em face das noções de falsas religiões que eram predominantes em todo o mundo de sua época, né? Isso a gente aprendeu na escola quando estudou história, né? Que o povo de Israel era o único povo monoteísta. Todos os povos eram politeístas. O livro de Gênesis, ele vem atacar, né, contra as noções religiosas pagãs que predominavam no Egito, em Canaã, né? Moisés proclama a verdade de Deus. E esse ato introdutório nos apresenta os atores da peça principal. Então, desde o Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e ele relata toda a criação, né, do firmamento, do céu, da terra. Depois ele preenche a terra com os animais, com os seres. Então a gente vê os atores, e os atores principais, nós vemos, Deus, a humanidade. Eu coloquei assim: Deus é o ator principal, a humanidade é o ator coadjuvante, né? E o mundo no qual a história se desenrola, né? Que alguns autores chamam é o palco onde Deus conduz todo o seu plano. Interessante, irmãos. Agora a gente vai entender como Deus se revela. Deus, ele é único, mas a gente vai entender como ele é uniplural. E eu acho essa explicação trazida aqui pelo o teólogo, né, e físico Adalto Lourenço, no livro dele Gênesis 1 e 2, ele mostra algo interessante para que a gente compreenda sobre o mistério de Deus e essa fascinante demonstração dele como uniplural, né, ou triuno. Ele inicia dizendo o seguinte, né, como a gente todos sabe, tudo que a gente conhece, experimenta, está relacionado a tempo, espaço e matéria. Os materialistas, os naturalistas acreditam só nisso. Tudo é espaço, é matéria, é energia. Então ele fala tempo, espaço e matéria. No princípio, tempo. Criou Deus os céus, espaço, e a terra, matéria. Então,
E essa matéria, irmãos, a gente passa a entender que ela veio a existir do nada, né? A criação, e a gente chama isso, né, em termos teológicos, né, ex nihilo, ela veio a existir do nada, a matéria não existia previamente. E o apóstolo Paulo, interessante, irmãos, a Bíblia relata fatos e situações que a ciência comprova, demonstrações que são provadas por experiência, mas a Bíblia já traz relatos que demonstram isso aí, apesar da Bíblia não ser um livro científico, nem se propõe a isso. Paulo diz assim: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4:17. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11:3, né? O universo criado, né, longe de ser uma emanação de Deus, né, ele é um produto da vontade de Deus. Ele deriva da vontade de Deus, ele está sujeito à palavra de Deus, e há uma ordem expressa, né? A gente percebe em Gênesis, e essas ordens que emanam de Deus, elas têm um cumprimento imediato, um resultado imediato. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Não, os teólogos, eles têm razão ao dizer que a palavra de Deus é ao mesmo tempo ordem criadora e ato consumado. Pois Deus quando fala, imediatamente as coisas se criam, né? A palavra de Deus, ela gera uma ação imediata. Então, vale salientar, irmãos, ainda, abrindo parênteses, que embora Deus não esteja no tempo, ou sujeito ao tempo, ele age no mundo, né? E as suas ações são dentro do tempo, né? Suas ações são temporais, porém Deus, ele é atemporal. E a gente só entende essa atemporalidade de Deus, a eternidade de Deus, porque a Bíblia assim nos mostra. Porque talvez os deuses da maioria das religiões e dos povos aí são deuses temporais, que vieram a existir após a criação. São as coisas criadas, né? O sol, a lua. E a gente voltando para Gênesis 1 e utilizando o comentário do teólogo Adalto Lourenço, ele diz assim: notamos a presença desses três elementos: tempo, espaço e matéria. Irmãos, e prestem atenção, Deus, ele é único, mas nós cremos que ele é três. Agora entendo, tempo, espaço e matéria são três. E ele diz assim: o tempo existe, irmãos. O tempo existe, mas ele se apresenta como passado, presente e futuro. O presente é tempo, o passado é tempo, o futuro é tempo. O tempo existe à base de três. O espaço ele existe, irmãos, e ele apresenta largura, altura e profundidade. A largura é espaço, a altura é profundidade. A altura é espaço e a profundidade é espaço. Tudo é espaço, três em um. E a matéria também. A matéria, ela existe e se apresenta como sólida, líquida e gasosa. A matéria também funciona à base de três. Não é por acaso, irmãos. Pastor Felipe, os presbiterianos gostam muito de utilizar os 3 pontos, né, quando vão pregar. Talvez seja por isso também, né? Judas revela-se lá e fala dos 3 pontos, né? Fomos chamados, fomos amados, somos guardados. A palavra de Deus, nada acontece, nada é por acaso, irmãos. Então, entendam, eu sempre digo, olha, eu não compreendo, eu não consigo com a minha capacidade, e ninguém vai conseguir entender o que é o Espírito Santo. Ou, aliás, o que é a Trindade, como Deus é um. Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Mas a palavra de Deus revela Deus desta forma, mostra Deus desta forma. Deus é revelado como um único Deus, que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um Deus único, né? Se você for ver lá Isaías 45, 5 e 6, 18, 20 e 21, mas ele não é igual aos outros deuses pagãos. Ele é único e ele é triuno, né? O cubo, né? Diz assim, irmãos, a gente obtém o cubo, para que a gente obtenha o volume do cubo, a gente não soma 1 mais 1 mais 1, a gente multiplica 1 ao cubo. Como é 1 ao cubo? 1 vezes 1 vezes 1. 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. São uma forma talvez matemática da gente entender a Trindade, né? Então, a criação, irmãos, teve um processo, já caminhando aqui, um processo e um progresso da criação. Pode passar, o processo e o progresso da criação.
Passa mais um. Pronto. Né? O relato, irmãos, da criação para a época, né, a gente pode entender que ele é altamente sofisticado, planejado, né, para enfatizar a sublimidade, né, o que Deus queria mostrar ao seu povo, que Deus queria fazer com que cada um compreendesse, o povo de Israel naquele momento e nós atualmente, né, o poder, a majestade e sabedoria do Deus Criador, e colocar os fundamentos para que o povo de Deus, para que nós compreendamos, né, formemos a nossa cosmovisão, a gente possa entender, como eu falei no início, não estamos aqui por acaso, fazemos parte de uma história muito maior do que a própria história da nossa vida, a história que Deus tem escrito desde o Gênesis. Você faz parte dessa história, né? E a criação, irmãos, é dividida em 6 dias, né? E o autor, né, a lição fala em 6 dias ou 6 quadros, e cada um segue um processo básico de criação. As palavras-chave são: disse, separou, chamou, viu, bom. Né? E esses são atos e pensamentos de Deus que enfatizam, né, que Deus estava presente na criação, com o poder dele, né, o poder onipotente de Deus. E a gente observa aí, não vou ler os textos, mas se os irmãos seguirem a sequência do relato, né, a gente vai ver lá no versículo 2, que diz: a terra era sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nos primeiros 3 dias, Deus ele trata de mudar essa característica, de formar. Aquilo que era sem forma, ele passou a dar forma. Então, no primeiro dia, ele cria a luz, Gênesis 1, 3 a 5. Depois, no segundo dia, Gênesis 1, 6 a 8, ele cria o firmamento, os céus e os mares, ele faz a divisão. No 3 ele cria a terra seca, né? Ele cria os céus e os mares no segundo dia, e no terceiro dia a seca, Gênesis 1, de 9 a 10, e a vegetação. Você vê que à medida que a coisa evolui, vai se tornando mais complexa, né? Luz, céu e terra, céu e mares, terra seca, vegetação. Nos 3 dias seguintes, né, que é um comparativo, a luz no primeiro dia, no quarto dia, os luzeiros, né? Os luzeiros. E é interessante, irmãos, aí os comentaristas falam: Moisés não chamou sol e lua. Moisés, quando escreveu, disse: olha, o luzeiro maior para dominar o dia e o luzeiro menor para dominar a noite. Exatamente porque o povo daquela época e daquela cultura, né, a tradução do nome sol era muito parecido com a tradução do sol que era adorado em hebraico, com o sol que era adorado como Deus por aquelas culturas pagãs. E ele queria mostrar que tudo que é criado é muito menor do que aquele que é o Criador. Então, o homem hoje é muito... primeiramente, ele se exalta, né? Ele se coloca no lugar de Deus, porque pode ter certeza, irmãos, até aquele que é ateu, né, que diz que não acredita em Deus, ele se coloca no lugar de Deus. Ele é o Deus dele, né? Ele é o Deus dele. Ou o dinheiro, a riqueza é o Deus dele. O homem ele projeta Deus para alguma outra coisa, para a adoração dele próprio. Então, a gente percebe que quando Moisés relata lá, não bota os luzeiros, maior e menor, Gênesis 1, 14 e 19. Os peixes e as aves, fazendo o contraponto no dia 2 ao dia 5. Céu e mar, peixes e aves, Gênesis 1, de 20 a 23. E os animais terrestres, depois, Gênesis 1, 24 e 25. E por fim, os seres humanos, né? A gente vê lá que somos a coroa da criação de Deus, né? Gênesis 1, 26 a 31. E nós vemos também que após isso, apesar de estar no capítulo 2, né, mas nós vemos que ele se refere ao final do capítulo 1, né, o 7º dia, o dia de descanso. Apesar de Deus não se cansar, ele descansou de toda a sua obra após concluí-la, né? E ao final ele deu aquela nota máxima, né, aquela afirmação: tudo que Deus fez foi muito bom. Na oportunidade ele abençoa e santifica
o sétimo dia, que torna esse princípio de Gênesis, ele passa a ser a base do quarto mandamento lá em Êxodo 20, de 8 a 11, né? Então, a gente observa, irmãos, que descanso e santidade, eu queria que a gente entendesse nesse ponto, descanso e santidade caminham juntos, pois santidade é o oposto de pecado, e pecado é aquilo que produz mais cansaço. Então a gente entende que o descanso, né, quando Deus fala em descanso, é o momento da gente se santificar. Por isso que para nós o dia do nosso descanso é o domingo. Não vou entrar nessa discussão teológica, se é o sábado, se é o domingo cristão, mas o descanso tem a ver com santificação. Você se livra, você deixa o pecado, que é aquilo que produz mais cansaço. E buscando a santidade, a criatura não deve apenas deleitar-se na criação, mas sobretudo adorar o Criador. Para nós buscarmos a santidade, nós temos que estar em conexão com Deus, né? Então, a origem da criação e a fonte de todo o bem. E nós observamos também outra coisa interessante, continuando, entre as narrativas de Gênesis 1 e de Gênesis 2, né? As possíveis diferenças que alguns teólogos entendem que existem, né? Apesar deles buscarem essas diferenças, irmãos, tentando harmonizá-las, a melhor interpretação diz que não há diferença alguma nas duas narrativas, assim, não há diferença no sentido, na essência e naquilo que Deus quis mostrar. Ele aumenta, né, essa narrativa, enfoca, dá detalhes, ele aprofunda mais, principalmente no que concerne a criação do homem, no capítulo 2. Então, Deus não revela seus planos de uma vez. Interessante, irmãos, Deus não vai, abrindo parênteses aqui, revelar a vontade dele para a sua vida de uma vez. Ele vai revelando aos poucos, porque à medida que você vai buscando, ele vai revelando mais aquilo que ele quer para você, para que você não deixe de buscá-lo. Deus não vai revelar nunca. Então, o seu plano ele vai sendo revelado gradativamente, essa criação, e a cada nova revelação ele acrescenta mais detalhes. O pastor, né, que ele é pastor também, é teólogo, Adalto Lourenço, né, teólogo e físico, ele diz o seguinte, ele explica de uma forma bem interessante. Em Gênesis 1, Deus ele resume toda a criação, né, que será descrita nesse capítulo 1. Nos restantes, Gênesis 1, de 20 a 31, ele fala da expansão dessa criação. No Gênesis 1, 28 e 30, ele resume a criação do ser humano. E Gênesis 2, de 45 a 25, ele expande e detalha essa relação de criação do ser humano, um homem e mulher como uma mulher. Então, os teólogos percebem que em Gênesis 1, a gente percebe a descrição da humanidade em um relacionamento com o mundo. Há uma outra explicação também. Em Gênesis 1, Deus está se relacionando com, aliás, o homem, a relação de homem com o mundo, com as coisas criadas, né? A situação de sujeição, de dominação que Deus colocou, olha, o homem vai se sujeitar e vai dominar todas as coisas criadas, né? A relação do homem com o mundo. E em Gênesis 2 a gente percebe nas prescrições, naquilo que está escrito, uma relação do homem consigo mesmo e com Deus, com o seu Criador. Vocês podem observar, principalmente entre os versículos 4 e 25, né? Relacionamento, a normatização entre Deus e o homem, né? E eu acho interessante o pastor Adalto, o físico Adalto, ele diz assim, no capítulo 1 a gente descobre, né, que somos seres semelhantes a Deus, fomos criados as semelhanças que nós temos com Deus. E no capítulo 2 a gente vê as diferenças que nós temos. Lá estão as ordenanças, né? Olhe, daquela árvore ali você não pode comer, né? A sujeição. Então, outro ponto que a gente destaca nesses capítulos 1 e 2, e talvez o mais importante, a gente já está caminhando para o final, a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados, né, a imagem de Deus, né? A imagem de Deus é refletida, nesse momento da criação, a gente voltando lá, a imagem de Deus era refletida no ser humano, era perfeita, né? Então, isso se consubstanciava em quê? Na pessoalidade. O homem tinha um relacionamento pessoal, inclusive com Deus, né? Na capacidade de criar, né? Na criatividade, na racionalidade, na liberdade, porque o homem foi criado plenamente livre. E nós só encontramos a verdadeira liberdade quando a gente entende quem é o único que é realmente livre é Deus. É um dos atributos dele, a liberdade.
quando nós estamos conectados com Ele, a gente pode desfrutar de fato dessa liberdade. Porque, abrindo outro parênteses aqui, tem gente que acha que é livre para fazer o que der na telha, né? Para fazer o que tiver vontade. Eu faço o que eu quero. E as pessoas não percebem muitas vezes que são escravas daquelas atitudes ou daquilo que ele está fazendo, daqueles vícios. Jesus, quando contrapõe lá os fariseus, em João 8, diz assim, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Tem pessoas aí que vivem cometendo as maiores loucuras da vida, achando que são as mais livres, quando na verdade elas são as mais escravas. Porque somente se o Filho vos libertar, nós poderemos ser de fato livres. Então, mas uma característica principal, irmãos, que a gente precisa entender, eu quero que você compreenda isso, que essa característica da semelhança de Deus, na condição de administrador e de representante de Deus aqui na terra, e das criaturas de Deus, a única capaz de refletir a imagem do seu Criador. O homem é a única criatura capaz de refletir, e essa função, né, na imagem de Deus, ela é demonstrada exatamente quando está lá em Gênesis 1, 26 e 27, né? Sujeitai, dominai sobre as aves, sobre os peixes, os mares. Então, e o Salmo 8, irmãos, aí eu queria que os irmãos abrissem, até para a gente dar uma... Salmo 8, abram aí o Salmo 8, são 9 versículos apenas, e eu queria que a gente, já estamos partindo para o fim, o Salmo 8, ele corrobora com essa ideia de que o homem foi criado para reinar com Deus, servindo, né? Como o subgovernador, o sub-rei, né, está aqui. Não quero dizer que o homem é especial, né? Assim, que tudo aquilo que a gente tem de bom, tem exatamente porque nós estamos ligados a Deus. Mas vamos ver o Salmo. A gente vai entender, inclusive essa lição, né, o Big Fiat tem lá em cartaz a glória e a majestade de Deus. E o fechamento vai ser para a gente entender um pouco essa realidade de glória e majestade, né? O Senhor, Salmo 8, o Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer desemudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Mas aí diz assim, fizeste-o no entanto por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também todos os animais do campo, aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. A imagem de Deus, irmãos, eu quero que a gente compreenda esse outro ponto. A imagem de Deus imputada ao homem para reinar e dominar, no versículo 27 de Gênesis 1, é uma tarefa genérica. Aí eu vou falar aqui, uma tarefa genérica para o homem e para a mulher. Deus criou homem e mulher. E essa missão, né, esse mandato cultural, que a gente entende que esses versículos, né, é o mandato cultural, Gênesis 1, 26, Gênesis 1, 28, do homem, ele só é completo, ele só pode ser exercido de forma completa se for feito por homem e mulher. Multiplicai-vos. Como é que pode haver multiplicação se não houver uma relação entre homem e mulher? Então, os dois juntos é que podem realizar essas tarefas e ordenanças, e nenhum dos dois pode realizá-las sozinhas por completo. E percebam, irmãos, a criação da mulher, né, onde nós vemos lá no final do capítulo 2 já, onde Deus forma a mulher e institui o casamento. Então, segundo a Bíblia, irmãos, há diferença de papéis entre homem e mulher. A mulher tem um papel, o homem tem um papel. A mulher não vai conseguir cumprir o papel do homem, nem o homem vai conseguir cumprir o papel da mulher. E eu quero trazer um exemplo aqui muito claro, né, o caso do papel do homem. Como é essencial para uma família. Se os irmãos procurarem e pesquisarem, saber no presídio,
Quantos daqueles reeducandos lá, custodiados, presos, não tiveram pai? Os irmãos vão se surpreender com a quantidade de pessoas que estão presas ali e que não tiveram um pai. Ou quando tiveram pai, o pai era bandido ou se envolveu em crimes e deu o exemplo de fazer o filho seguir. Mas a maioria, irmãos, foram criados por mães solteiras. O pai abandonou. A presença do pai, o papel do pai de dar limites é extremamente importante em qualquer relação. Então, nós vemos aí a diferença e a importância do papel. Só trouxe isso por curiosidade, mas não há, irmãos, outro ponto, não há nenhuma superioridade ou inferioridade, no sentido de dignidade, de valor, entre homem e mulher. Eles foram criados juntos. O mandato cultural é para ambos. Não há superioridade entre homem e mulher, né? O machismo e o feminismo, eles caem por terra com essa realidade. Homem e mulher que se impõem um ao outro, eles estão indo, que se impõem, ou querem ser maior do que o outro, eles estão indo contra o intento original de Deus. Agora, irmãos, a gente tem que ressaltar, né? A dominação do homem sobre a mulher, ela veio depois do pecado. Depois do pecado, né? A sujeição e a dominação do homem sobre a mulher. Porém, quando nós somos redimidos por Cristo, nosso objetivo é voltar à condição original. Não vamos ser perfeitos, não vamos alcançar enquanto Jesus não voltar e formos glorificados. Mas essa deve ser esse deve ser o nosso desejo, a nossa busca, né? E viver dessa forma, esse relacionamento mútuo. E eu digo, irmãos, por que o feminismo hoje é tão forte? Por que é tão forte, né? A cultura, a nossa cultura, as mulheres, e praticamente criando uma divisão? Mas é culpa do próprio homem, irmãos. É culpa do homem que não exerce o seu papel, ou que não cumpre. Porque quando o texto lá em Efésios, que a gente vê, mulheres, sede submissas ao homem, né? A gente pensa, a mulher tem que ser submissa, mas há uma equivalência, irmãos, porque também diz lá, homem, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, sacrificial. Não é difícil para nenhuma mulher ser submissa a um homem que a amar conforme Cristo amou a igreja, o ama e não vai ter dificuldade alguma, irmãos. Então, nós temos que retornar a esse contexto original, né, de mútua sujeição, né, no modelo de Jesus, né? A submissão e o amor sacrificial se equivalem. E o casamento, pastor Hernandes Dias Lopes, e já estou indo para o final mesmo, porque eu não quero cansar os irmãos. Quando ele fala do casamento, eu queria dizer só os pontos que ele traz lá no comentário dele, né? O casamento é um remédio para a solidão. Irmãos, se vocês observarem lá em Gênesis 2, 18a, tudo que Deus tinha feito até o momento era bom. Deus fez a luz, né? Fez o sol, fez os luzeiros, a água, tudo era bom. Quando concluiu, ele disse, era muito bom. A primeiro momento que aparece na Bíblia que não é bom, é quando está lá, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, né, que ele seja idônea. Então, o casamento é um remédio para a solidão. Aqueles homens que muitas vezes deixam as suas esposas e vão viver uma vida, infelizmente eles vão sentir mais adiante, quando eles ficarem mais velhos, o resultado, a consequência de terem abandonado as suas esposas, né? Ou deixado-as por qualquer outro motivo, né? Por qualquer aventura. Então, é um remédio para a solidão, é um presente de Deus, não é uma iniciativa humana. Gênesis 18, a parte B, é uma relação de cooperação e não de competição, em que eles devem se corresponder, física, emocional e espiritualmente. É uma parceria que não existe superioridade nem inferioridade. Gênesis 2, 21 e 28, e precisa ter valores bem definidos. Se os irmãos lerem essas passagens, do versículo 18 de Gênesis até o 25, ele vai entender exatamente isso, né? O casamento tem valores a serem defendidos. Valores a serem defendidos. Fidelidade, a honra. Muitas vezes o homem é tentado
E ele pode cair, se ele deixar ceder pelo seu próprio instinto, pela sua própria vontade. Por isso que eu vou dizer, e a gente vai chegar a um ponto, para que a gente entenda, quem é esse Deus? Voltando para falar, quem é esse Deus que está por trás dessa história? Quem é esse Deus, irmãos, que faz com que nós estejamos aqui todos os domingos, como estamos agora? Não é simplesmente, e eu já falo aqui outras vezes, não é simplesmente uma prática religiosa nossa aqui, né? O risco é a gente se tornar a vinda à casa do Senhor algo costumeiro, onde a gente não compreenda a dimensão. Estamos aqui porque Deus nos colocou neste lugar. Isso que o pastor Felipe pregou hoje, a palavra que o pastor Felipe trouxe, né, que Deus colocou no coração dele, né? Irmãos, nós somos chamados, nós somos amados e nós somos guardados por Deus, criaturas imperfeitas e imerecedoras, como nós somos. Esse Deus que está por trás da história, né, ele, quando se apresenta lá para Moisés, eu sou o que sou. Ele é o único que existe por si só, é incriado, ele não depende de nada, não depende de ninguém. Eu sou o que sou. Deus, ele é absolutamente soberano. Em Deuteronômio 4, 34 e 35, ô Vitor, pode passar, viu? Quer que a criação do casamento passe mais um pouquinho? Aí tá bom, depois a gente chega já. Deus ele é absoluto e soberano. O seu domínio é um domínio eterno, né? Deuteronômio 34, 35. É um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada. Os exércitos dos céus e com os habitantes da terra, ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. A vontade de Deus, ela sempre prevalece, irmãos. Isaías 46, 9 e 10, assim: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. Desde o começo faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que virá, digo, meu propósito permanecerá de pé e farei tudo o que me agrada. Nosso Deus está nos céus e faz tudo como lhe apraz. Salmo 115, 3. O Senhor desfaz os planos das nações, frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Salmo 33, 10 e 11. Esse Deus, irmãos, que nos criou para reinar com Ele, né? Enquanto Ele, Senhor, reina nos céus, Ele fez o homem para reinar e dominar aqui a terra. Estamos falando de uma condição antes do pecado, né? Vamos lembrar disso. Nós servimos aqui, né, através desse domínio sobre a criação, e só o homem é capaz e responsável capaz de imitar Deus. Eu acho interessante, irmãos, esse modelo ético cristão de imitação, ele está intimamente ligado ao que a gente falou lá no começo, ao que o Felipe trouxe aqui na aula passada. Esse modelo de imitação está ligado à doxologia, ao louvor, à adoração. Nós adoramos a Deus, irmãos, por seus atributos, né? Autoexistência, chamada de aceidade, né? Eternidade, soberania, infinitude, imutabilidade, onipotência, onipresença, onisciência, por suas características dignas de louvor. E ao fazer isso, irmãos, a gente se empenha em imitar as características, não essas, mas as outras, que são os atributos comunicáveis de Deus: o amor, a bondade, a misericórdia, a justiça, a santidade, a verdade, né, a veracidade, a liberdade, a paz. A gente se esforça e se empenha para que a gente imite a Deus dessa forma. E eu queria que a gente refletisse, e só dessa forma, irmãos, nós vamos ser de fato humanos. E essa citação que os irmãos já devem ter lido aí, passa aí, Vitor. É antes, eu acho, antes disso. É a citação do Daniel Niles, teólogo e missionário indiano. Ele ilustra essa relação, né, entre nós e Deus. Ele diz algo muito interessante. Eu confesso que eu nunca tinha pensado. O homem é a única criatura que Deus fez cujo ser não está em si mesmo, e que por si mesmo não é nada. E eu ouso aqui pensar, por que por si mesmo o homem não é nada? Irmãos, sem Deus nós estamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados.
A canicidade do cão está no cão, mas a humanidade em essência do homem não está no homem, está na sua relação com Deus. O homem é homem porque reflete Deus, e ele somente é homem de fato quando ele assim o faz. Pode voltar? Deixa eu ver se é antes ou depois para os irmãos. Pronto, aí isso. O homem é a única criatura que Deus fez, cujo ser não está em si mesmo e que por si mesmo não é nada. A canicidade do cão está no cão, mas a humanidade do homem não está no homem, está na sua relação com Deus. O homem é homem somente porque reflete a Deus, e somente quando ele o faz, ele assim se torna, tem a sua humanidade plena, né? Por isso a imagem de Deus no ser humano ela é tão especial e tão essencial para definir a nossa própria natureza e estabelecer o parâmetro do nosso comportamento. Agora eu vou para o final, a pergunta final: por que Deus fez tudo isso? Por que Deus fez tudo isso? Né? A gente pode pensar, Deus ele fez isso por mim, né? Por nossa causa, né? Para o homem, a gente se coloca no centro, né? E o humanismo trouxe essa ideia do homem estar no centro de todas as coisas. Deus fez isso por causa do homem. A gente começa a pensar logo, foi por isso que Deus criou todas as coisas, que trouxe à existência o tudo do nada. Se a gente vai e se debruça sobre a palavra, irmão, nós vamos entender que Deus fez isso para a sua glória, para o louvor da sua glória, como diz a canção dos vencedores por Cristo. Vejam, irmãos, Abacuque 2,14: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. O título da lição, Big Fiat, diz assim: em cartaz, a glória e a majestade de Deus. Então a gente vai encerrar dizendo que tudo que Deus fez, a glória do Senhor é que enche toda a terra, né? Então Deus tem o direito, tem o poder, tem a sabedoria de fazer tudo o que Ele quiser, tudo que o satisfizer. E Deus faz todas as coisas para a sua glória. Agora eu pergunto, irmãos, e eu nunca tinha pensado, eu tive uma aula recentemente, né? O que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Abram aí, irmãos, em Êxodo 33, para a gente encerrar. 33, 18 e 19. Êxodo 33, 18 e 19. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Eu nunca tinha pensado, irmãos, eu refletido sobre essa passagem, né, quando Moisés diz: mostra-me a tua glória. E um teólogo, Daniel Filler, ele diz assim: ao encher a terra da sua glória, e nós temos esse papel, irmãos, quando refletimos a imagem de Deus, de levar, de proclamar a glória de Deus. Por isso que o nosso testemunho e a nossa vida e a obediência por nossa parte é tão importante, não para que a gente mereça algo, mas para que a glória de Deus seja manifestada. Ao encher a terra com a sua glória, Deus concede a bondade suprema, né? A misericórdia, a compaixão às pessoas feitas à sua imagem e semelhança, partilhando com eles toda a alegria que Ele tem em si mesmo. Então, a gente percebe, irmãos, a glória de Deus é exatamente a manifestação dessa bondade, dessa misericórdia, dessa compaixão, da graça de Deus que nos alcança, seres imerecedores, indignos, pecadores, que mereciam a condenação, mas a gente compreende que Deus, Ele mostrou para cada um de nós, irmãos. Nós aqui somos, assim, bem-aventurados, somos privilegiados, mas temos que compreender que a nossa existência e a existência de todas as coisas
elas existem exatamente para que a glória de Deus seja manifestada e seja proclamada, e nós só vamos encontrar a nossa verdadeira humanidade quando a gente estiver com essa relação estreita, contínua, perene. E no momento que a gente quiser fraquejar, a gente vai lá aos pés do Senhor: Senhor, me mantém firme, me mantém fiel, me sustenta, que eu possa proclamar ao mundo a sua glória. Amém? Vamos fazer uma oração nesse momento? Pai, muito obrigado, Senhor, por teu imenso amor para conosco. Obrigado porque o Senhor revelou a nós a tua glória. A glória que nós não temos como definir, não temos como compreender, não temos como entender, mas o texto mostra que o Senhor revela a tua glória trazendo às nossas vidas a tua bondade, a tua misericórdia, a tua compaixão. E quando nós vamos na continuidade do estudo entender que o livro de Gênesis revela desde o início o teu plano para resgatar essa humanidade que veio a pecar. E esse resgate não foi barato, esse resgate não foi fácil. O que o Senhor se sujeitou e se submeteu, e o que o Senhor fez, prova o amor imenso que o Senhor tem por nós. Muito obrigado porque o Senhor veio aqui a esta terra, existir como nós existimos, ser homem como nós somos, passar pelo que nós passamos, sofrer o que nós sofremos e muito mais o Senhor sofreu, ser igual a nós em todas as coisas, menos em uma coisa, Senhor, que foi no pecado. Isso fez capaz de nos resgatar, Senhor Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor nos redimiu. O Senhor sem pecado foi aquela cruz, e ali o Senhor nos coloca de volta no caminho e nos chama para que possamos vivenciar de novo a tua glória. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela tão grandiosa salvação que custou um preço tão alto e que mostra o teu amor por nós. Obrigado, Senhor, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.